Senhor. Vem sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Nos enche com o teu Espírito Santo. Adore o Senhor. Precisamos de ti. Precisamos de ti, Senhor. Adore o Senhor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Oh, glória a Deus, aleluia. Erga suas mãos e diga obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir bem forte para ver a glória. Bem forte para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Saúde a pessoa que está pertinho de você. Com a paz de Cristo, com a paz do Senhor Jesus. Podem se assentar na presença de Deus. Eu saúdo também aqueles que estão acompanhando a live. Eu saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais um domingo na presença de Deus. Hoje, o último domingo do mês de outubro, e temos a certeza que Deus tem reservado grandes bênçãos para nós. Eu vou compartilhar com a igreja uma palavra que estive compartilhando com a igreja no período da manhã, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco no nome de Jesus. Você que está com a sua Bíblia Sagrada em mãos, abra a sua Bíblia lá no livro de Provérbios. Provérbios, é fácil encontrar. Salmos fica no meio da Bíblia, na sequência, o livro adiante é o livro de Provérbios. Provérbios 28, versículo de número 2. Provérbios 28, versículo 2. Vamos fazer uma oração, vamos pedir a direção do Senhor. Pai de amor, Pai de misericórdia, estamos diante da Tua presença. Mais um domingo, estamos chegando na reta final de mais um mês. E até aqui o Senhor nos tem ajudado. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Edifica a nossa fé. Fortalece o nosso espírito, Senhor. É o Senhor que acrescenta a fé aos nossos corações. A fé que vem por ouvir e ouvir pela Tua palavra. Edifica, exorta, conforta e consola. Faz o Teu querer, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, tira de nós toda dúvida, toda incredulidade, tudo aquilo que não provém do Senhor. E que todo mal que tenta impedir a compreensão e o entendimento da palavra seja paralisado e repreendido no nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor se manifeste. Fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram aí em Provérbios 28, versículo de número 2. Diz assim no texto sagrado: por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes. Por causa da transgressão da terra. Vamos dar uma paradinha aqui.
por causa da iniquidade, do pecado, da transgressão, Deus levantou autoridades, príncipes sobre a terra. Por isso existem autoridades. Olha só, por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. Então, as pessoas que são prudentes e sábias é que conservam a terra, para que ela continue, para que a terra não seja assolada de todo. Jesus, ele disse que nós, como igreja, somos o sal da terra e a luz do mundo. Quando Jesus falou do sal, o sal ele conserva, ele impede que o mundo apodreça. Então, os homens e mulheres de Deus que agem com prudência, que agem com sabedoria, têm conservado a terra. E Deus também levantou autoridades. Porque imagine um mundo sem autoridade. Uns anos atrás, houve uma greve na polícia do estado do Espírito Santo. Isso me marcou muito. E os policiais entraram em greve. E aí começou a ter ondas de saques e furtos, roubos. O estado ficou num caos. Por quê? Porque as pessoas pensavam assim: não tem polícia. Então até pessoas que nunca roubaram, que não tinham coragem de roubar, começaram a roubar, começaram a furtar e a saquear. Então a lei, como Paulo disse, ela não é feita para o justo. Na verdade, a lei é para conter os injustos. Então por isso que Deus estabeleceu autoridades, porque quem é de Deus anda na lei de Cristo, na lei do amor, vai amar a Deus, vai amar o próximo e não vai desobedecer a autoridade. Nós vamos estar vendo algo muito importante, irmãos, porque muitas pessoas estão se esquecendo da prudência e da sabedoria. Pessoas do povo de Deus. E nós, como povo de Deus, temos que dar o exemplo, irmãos. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos o povo que foi escolhido por Deus para mostrar a glória de Deus em meio a este mundo tenebroso. Amém? Mas vamos ler aqui por que existe autoridade na terra. Versículo 2: por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, aqueles que têm autoridade, mas por virtude de homens, de seres humanos, quando falo homem, no sentido da humanidade, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará, ou seja, a terra é preservada. Vamos lá para Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13. Romanos é Novo Testamento, é nessa sequência: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, aí o segundo é Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Novo Testamento, capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, 1. Amém? Romanos capítulo 13, versículo 1. Diz assim a santa palavra de Deus: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então Deus estabeleceu as autoridades, sejam autoridades eclesiásticas, ou seja, as autoridades da igreja, porque a igreja tem ordem. A igreja, tudo deve ser feito com ordem e decência. Na igreja existe ordem, não pode existir confusão. Deus é Deus de paz e não de confusão. E existem as autoridades seculares. Nós temos autoridades no mundo por causa da transgressão dos homens. Nós acabamos de ver lá em Provérbios. Então,
E nós só podemos, né, desobedecer, vamos dizer assim, uma autoridade, se contradizer as Escrituras. Há exemplos na Escritura, são exceções. Por exemplo, os 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, fez uma estátua de ouro, uma idolatria, e falou para eles: ó, vocês devem adorar essa estátua. E aí eles falaram: não, nós não vamos idolatrar, porque nós não podemos adorar outros deuses. Nós obedecemos o rei em tudo, mas nisso nós não podemos obedecer. E aí o que aconteceu? O rei ficou tão irado que mandou aquecer a fornalha 7 vezes e jogou os jovens na fornalha. E aí Deus livrou. Por que Deus livrou? Deus livrou porque houve inocência neles. Porque quando eles desobedeceram, foi para obedecer a autoridade maior que é Deus. Porque Deus é a autoridade maior. Neste caso, sim, importa antes obedecer a Deus e aos homens. Mas se a autoridade está pedindo algo que não fere as Escrituras, que não fere a palavra, a obediência deve ser total. Nós devemos obedecer às autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. Então olha só, versículo 2: por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Por isso que é muita gente condenada, irmãos, debaixo de uma condenação. Mas não é para vivermos debaixo de condenação, porque a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então aquele que está em Cristo, ele não está debaixo de condenação, porque ele anda no Espírito e não na carne. A desobediência é uma obra da carne, irmãos, mas a obediência é algo do Espírito, irmãos. Então, irmãos, Deus não quer ver ninguém debaixo de condenação. Nós temos que honrar as autoridades. Nós vamos estar vendo isso aqui hoje, irmãos. Porque às vezes as pessoas ficam maldizendo a autoridade, ficam se levantando contra a autoridade. Ah, mas eu não concordo com o pensamento da autoridade, com a ideologia da autoridade. A Bíblia não diz isso, irmãos. Mesmo que você discorde, né, da ideologia, mesmo que você não concorde com a autoridade, você deve, né, honrar a autoridade, obedecer, claro, dentro da palavra, porque se a autoridade pedir algo contra a palavra, vocês não devem fazer. Paulo escreveu aqui para a igreja de Roma. Nós temos que lembrar que o Império Romano dominou o mundo. Os imperadores romanos, eles perseguiam a igreja, não perseguiam? Paulo está falando para obedecer, claro que dentro da palavra. Quando o imperador romano falava: olha, negue Jesus, não obedeçam, o que eles faziam? Governador, nós honramos o imperador, nós honramos, obedecemos, mas nisto nós não podemos. Então nós não vamos negar a nossa fé. Aí o que os imperadores romanos faziam? Eles perseguiam a igreja. Muitos foram parar lá no Coliseu, sendo um espetáculo, né? Um espetáculo sangrento e terrível. Infelizmente, muitos irmãos nossos, no começo da igreja, pagaram um preço muito alto para não negar a sua fé. Mas Paulo está escrevendo justamente para esses irmãos. E não tinha democracia, irmãos. Não tinha como escolher o imperador. Então eles tinham que honrar, independente de quem estivesse sentado na cadeira, irmãos. É claro, dentro da palavra de Deus, irmãos. Então, dentro da palavra de Deus, vamos fazer a nossa parte. Mesmo que nós não venhamos a concordar com a autoridade, irmãos, com a ideologia, com a forma de ser, com o modus operandi, nós precisamos cumprir a palavra, irmãos. E muitas pessoas hoje não estão se rebelando, irmãos.
E nós não podemos, nós somos a igreja é o exemplo. Nós temos que servir de exemplo para as pessoas, irmãos. Nós não temos que ser partidários. Preste atenção, irmãos, porque a sabedoria de Deus é sem parcialidade. Nós não temos que ficar tomando partido, irmãos. Nós temos que ser de um partido. Qual é o nosso partido? É Cristo, irmãos. O nosso reino é o reino de Deus. Jesus falou para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Isso não quer dizer que você é uma pessoa alienada, que não participa da sociedade. Você participa. E você vai fazer com que a sua participação seja positiva e seja uma boa influência para a sociedade. O cristão pode participar da vida pública? Pode e deve. Pode participar politicamente? Pode, mas desde que não fira a palavra de Deus. Desde que a pessoa não seja tomada pelo sentimento de ódio, irmãos. Desde que a pessoa não seja tomada por sentimentos que não provêm de Deus. Então, olha só, por isso que existe a autoridade, existe a ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde, ou seja, em vão, a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então a autoridade é constituída por Deus para castigar aqueles que fazem o mal. Ah, mas e se a própria autoridade está fazendo o mal? Aí nós devemos orar-nos, nós devemos interceder, nós devemos fazer a nossa parte como cristãos. Então olha só, versículo 5: portanto é necessário que lhes sejais sujeitos, dentro da palavra, é claro, não somente pelo castigo, não somente por causa da punição, mas também pela consciência. E uma consciência que nós temos para com Deus. Eu obedeço à autoridade por causa de Deus, irmãos, por causa do Senhor. Agora, se uma autoridade está ferindo a palavra, eu vou, neste caso, somente nesta exceção, desobedecer. Mas eu posso sofrer as consequências, porque a autoridade ela traz a espada. Só que um dia Deus vai julgar a autoridade também. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Vamos supor, eu sou uma autoridade eclesiástica, eu sou um líder de congregação. Se eu usar a minha autoridade para o mal, no dia do juízo e até antes, Deus ele julga de forma preliminar, se necessário for. Eu serei julgado por Deus, irmãos, porque eu recebi a autoridade me foi dada para que eu possa fazer o bem e não fazer o mal. A autoridade me foi dada para o bem comum, para o benefício da congregação, irmãos. Você está entendendo, irmãos? Então, se eu usurpar essa autoridade e agir de forma errada, eu serei condenado por Deus, irmãos. A mesma coisa as autoridades seculares. Se eles estão abusando do direito, abusando da autoridade, eles vão pagar o preço, irmãos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Ser fiel, sobretudo, a Deus, ao Senhor. Não só por causa do castigo. Eu obedeço porque eu tenho medo do castigo. Não. Eu obedeço porque eu tenho uma consciência para com o Senhor, para com Deus. Então olha só, versículo de número 5 novamente. Portanto é necessário que sejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Jesus foi bem claro: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja,
cidadãos de qualquer nação da face da terra, todo cidadão de qualquer nação tem os seus deveres, as suas obrigações e os seus direitos. Então, se nós estamos debaixo de uma autoridade, nós temos que dar honra a quem tem honra, temor a quem nós devemos o temor, tributo, imposto. Não dá para o crente ficar sonegando-nos. E tem muito crente, que quer agir de forma errônea. Nós não devemos agir dessa maneira. Nós somos chamados para ser diferentes. Mas não, nós temos que fazer a diferença. Darem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é uma mensagem que muitos gostam de ouvir. Não é uma mensagem que muitos gostam de ouvir, mas é uma mensagem necessária, porque muitos crentes estão se rebelando. Mas não é por causa da palavra, não é uma desobediência por causa da palavra, num caso extremo, como eu citei os 3 que foram lançados na fornalha, lá no livro de Daniel: o Misael, o Ananias e o Azarias, e receberam nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, irmãos, não é neste caso. É porque a pessoa quer desobedecer mesmo, quer afrontar mesmo. E Deus não nos chamou para sermos pessoas que agem de forma rebelde. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Timóteo, 1 Timóteo, finalzinho da Bíblia, capítulo 2. 1 Timóteo 2:1. Olha só a importância que Paulo dá a essa palavra, que Deus dá, porque Deus usou a vida do apóstolo Paulo. 2:1. Admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. Timóteo capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo, finalzinho da Bíblia, Apocalipse e volta, Judas, as 3 cartas de João, as 2 cartas de Pedro, Tiago, aí você vai encontrar Hebreus, Filemão, 2 Timóteo, 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Diz assim o texto sagrado: admoesta-te, pois, antes de tudo, então antes de qualquer coisa, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Nós devemos orar por todos. Eu só vou orar por quem eu gosto. Esse governo eu não gosto, então eu não oro por esse governo. Não, irmãos. Jesus mandou nós orarmos até pelos inimigos, porque a palavra de Deus diz: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então Paulo fala para orar por todos. Você tem que orar por todas as pessoas, por aquele que é crente, que é seu irmão em Cristo, e aquele que está fora da igreja, irmãos. Nós temos que orar por aquele que está na idolatria, na feitiçaria, no pecado, na prostituição. Nós temos que orar por essas pessoas, para que elas possam conhecer a verdade, para que elas sejam libertas, para que elas sejam salvas. Nós temos que orar por todos. São vários tipos de oração que nós não vamos tratar propriamente de cada tipo de oração, mas da importância de orarmos, nós vamos estar tratando isso agora. Versículo 2: devemos orar pelos reis e por todos que estão em eminência. Na época que esse texto foi escrito, as nações tinham reis. Algumas nações hoje têm reis, mas hoje a maioria das nações tem primeiros ministros ou presidente. Então nós devemos orar por essas autoridades, não somente pelo presidente, mas também pelos legisladores, por todos que estão em eminência: senador, deputado, vereador, prefeito, todas as pessoas, autoridades civis e militares. Devemos interceder, irmãos. Esse é o papel da igreja, irmãos. A igreja não pode ficar com ódio, ficar com o coração magoado, entristecido. Não vou orar, não. Eu não quero saber, não. Esse não é o pensamento cristão. O pensamento cristão é: eu vou orar, eu vou desejar o bem da minha nação.
a nação que eu estou. Eu quero bem dessa nação. Então por isso eu vou orar para que Deus dê sabedoria às autoridades, para que eles possam reger e governar de forma justa e sábia. Então olha só, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, para que a gente tenha dias melhores. Mas o mundo já está acabando. Eu já vi muito crente falando assim: é o fim mesmo. Mesmo que seja o fim, o dia, a hora ninguém sabe. Preste atenção. Mesmo que seja o fim, nós temos o direito de desobedecer essa ordenança do Senhor. Nós devemos orar pelas autoridades, Deus. Mesmo que você não goste da autoridade, mesmo que você não compactue com a filosofia e a ideologia política, irmãos. Paulo não está falando aqui de ideologia política, não, irmãos. Está falando de um princípio divino de intercedermos pelas autoridades. Eu já vi, irmãos, igreja, irmãos, estava vendo outro dia na internet, uma igreja que fez um abaixo-assinado para derrubar o pastor da igreja, irmãos. Isso são crentes, irmãos, e querem derrubar uma autoridade constituída, irmãos, dessa maneira. Aí o ministro da cristã falou: isso aí não é de Deus, a pessoa tem que orar, tem que interceder, e se puder, fale com o pastor, irmãos. Se eles fizessem uma reunião, falassem com o pastor, conversassem: irmão, se eu estiver errado, você pode e deve falar comigo, com respeito, com temor, dentro da palavra. Pastor, o que o senhor falou aí está fora da Bíblia, está fora da palavra, não condiz com a verdade. Você pode, com temor, com amor, me repreender. Não, isso é uma verdade. Agora tem ministro que é arrogante, que é soberbo, não aceita isso, irmãos. Mas se eu estiver errado, se eu estiver contra as Escrituras, você pode vir falar comigo. Me mostra: pastor, o senhor está errado, biblicamente o senhor está errado. Porque a nossa norma de fé e conduta é a Bíblia, irmãos. Quem é a autoridade maior, o pastor ou a Bíblia? A Bíblia, irmãos. A Bíblia é a autoridade maior, é a palavra de Deus, irmãos. Amém? Então as pessoas têm que ter temor, irmãos, com uma autoridade eclesiástica, que é a autoridade da igreja, e uma autoridade lá fora também, irmãos. Nós temos que fazer a diferença, irmãos, com sabedoria e prudência. Então olha só, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Deus quer isso. Não importa que é o tempo do fim, nós temos que fazer a vontade de Deus. Versículo 3: porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Você quer agradar a Deus de verdade? Não é xingando as autoridades que você vai agradar a Deus. Não é afrontando a autoridade que você vai agradar a Deus. Se você não concorda, ore, interceda. Agora, no caso do nosso país, tem eleição cada 4 anos. Então depois de 4 anos, aí você pode, até fazer campanha com outro candidato. Amém? É um direito, é democrático. Nós estamos numa democracia. Mas enquanto uma pessoa está no poder, ore por essa pessoa, mesmo que você não concorde com ela. Ore, interceda, porque essa é a vontade de Deus, irmãos. Porque mesmo que aquela pessoa até seja uma pessoa que não seja a pessoa que você gostaria, nós temos que lembrar uma coisa: essa pessoa também tem uma alma. Você sabia que Jesus veio para salvar as almas? As almas de todos os homens, todas as pessoas, de todas as tribos, nações e línguas. Todos devem ter a oportunidade de serem salvos. Então olha só, isso é agradável, versículo 3: porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Versículo 4: que quer que todos os homens se salvem. Está aqui a vontade de Deus, tá? Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então até aquela pessoa que você não gosta, que não é do seu gosto, que não compactua da sua ideologia política, Deus também quer salvar essa alma.
Deus quer salvar a todos e quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, irmãos, vamos fazer a diferença, irmãos. Porque a igreja, irmãos, ela não está percebendo. Tem entrado um fermento dentro da igreja, irmãos. Um fermento que tem corrompido o coração de muitas pessoas. Jesus chamou esse fermento de um fermento de Herodes. Tem o fermento dos escribas e fariseus, que é hipocrisia, mas tem o fermento da política, o fermento de Herodes. Tome cuidado com esse tipo de fermento, que pode tirar a tua comunhão com Deus por causa de política. Nós temos uma comunhão com Deus. Nós não podemos perder a nossa comunhão com Deus por causa desses assuntos. Amém, irmãos? É uma palavra que não vai agradar a todos, eu sei disso, mas é uma palavra da parte do Senhor. E eu estou alertando a igreja, irmãos, para nós fazermos aquilo que agrada ao Senhor, porque Deus não quer ver ninguém debaixo de condenação. Deus quer nos abençoar como igreja. Deus quer nos abençoar como nação, no nome de Jesus. Então a igreja, ela é diferente. Ah, mas eles estão brigando. Não, nós não somos da briga, nós não somos da contenda, nós não somos da confusão, nós somos do reino de Deus. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim: ao servo do Senhor não convém contender, ao servo do Senhor não convém contender. Amém? Fique de pé que nós vamos orar. Vamos orar, porque é a vontade de Deus que nós oramos. Feche os seus olhos, fique de pé, feche os seus olhos e ache do coração. Pai, a palavra do Senhor é a verdade. Não podemos, Senhor, tomar partido de quem quer que seja. O Senhor nos chamou para orarmos e intercedermos. O papel da igreja é ganhar almas e orar, interceder. Claro que deve participar para que determinadas coisas, dentro de uma democracia, nós temos o direito de participação, que determinadas coisas não aconteçam, mas sem exceder, sem transgredir. Muitos cristãos, infelizmente, Senhor, excederam nesse tempo, em virtude de defender a verdade, extrapolaram, fazendo coisas que não deveriam fazer. Senhor, nos perdoa, Senhor. Senhor, nos ajuda a viver a Tua palavra, Senhor, por mais difícil que seja, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Nós oramos pelas autoridades, interceda por todas as autoridades, mesmo que você não simpatize com a autoridade, interceda por essa autoridade, para que o Senhor Deus dê sabedoria para a autoridade, para que possa governar de forma justa esta terra. Senhor, nós oramos pela nossa nação, pelas autoridades civis e militares, todos que estão munidos de autoridade, seja a autoridade do mundo, a autoridade secular e a autoridade das igrejas. Nós oramos para que venhamos ter uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Meu Deus, que haja um avivamento, que almas se rendam ao Senhor, inclusive pessoas que lutam contra a igreja, porque assim como o apóstolo Paulo lutava contra a igreja, Saulo de Tarso perseguia a igreja, mas ele se converteu. Ah, Senhor, nós cremos que o Senhor pode mudar pensamento e sentimento e mudar corações. Interceda por todos. Deus nos chamou para interceder por todos. Adore ao Senhor, adore, e louve e exalte, e fale com Deus agora. Aleluia, louvemos ao Senhor.
Senhor, queremos fazer a Sua vontade. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A Sua luta não é contra seres humanos. A nossa luta é travada na oração. Se um governo é mau, ore ao Senhor para que Ele mude a situação. Orianda lama sorere malama turi canta lama. Orianda lama sorere canta lama turi canta. Senhor, queremos te honrar, queremos fazer a tua vontade. Adore ao Senhor. E quando você adora, você louva, você exalta. Deus opera e abençoa o nosso Brasil. Deus está abençoando essa terra por causa da igreja, por causa da prudência e da sabedoria de homens e mulheres de Deus. Essa terra não será destruída. Essa terra não será destruída. Adore o Senhor, aleluia. Erga as suas mãos e diga assim: Senhor, me ajuda a praticar a tua palavra. Eu não quero ser somente ouvinte e conhecedor, mas eu quero fazer aquilo que te agrada. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir bem forte o Rei da Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha o seu irmão, diga assim: continue orando, continue orando. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar na presença do Senhor. Nós temos que continuar orando. E você em casa, ore. Não é ficar murmurando, reclamando. É para orar, para fazer a vontade de Deus, para que possamos viver dias melhores. Amém? Nós temos um poder. Como cidadão, todo cidadão tem o direito ao voto, né? Nas eleições. Mas como cristão nós temos algo a mais. Nós temos o poder da oração. Muito pode ser os efeitos da oração de um justo. Então nós temos o poder da oração. E Jesus falou: tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Amém? Então vamos estar firmes na fé, em nome de Jesus. Vamos estar encerrando a live em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por esta palavra, pelas bênçãos, pelo teu mover, pelo teu poder, pela tua presença. Graças nós te damos por tudo, Senhor. E eu creio que o Senhor está abençoando a nossa vida. Eu creio que o Senhor está abençoando a nossa nação, para que possamos viver dias melhores. Uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Muito obrigado, Senhor. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, desde agora e para todo sempre. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus.